As crianças estão evoluindo muito com as terapias. E é um grande paradoxo, porque ao mesmo tempo que me dá muita felicidade ver isso, me causa muita angústia. Eu fiz aqui algumas anotações para ser rápido esse vídeo, para vocês também não ter que ficar vendo um vídeo de meia hora. Uma mãe de autista, de um autista, ela me falou em janeiro, fevereiro desse ano que eu não sabia o que eram as terapias. Ela disse: dá para ver que tu não sabe a diferença que faz na vida das crianças a intervenção terapêutica na idade certa, na carga horária certa, no tempo certo, com a equipe certa. E eu realmente não sabia. Não sabia mesmo. Eu conduzi a campanha ao longo desses 11 meses e meio, até o dia 14 de novembro, que foi quando a gente atingiu a primeira meta, baseado no que eu lia. Baseado só no que eu li. Eu não tinha tido ainda a experiência de estar diante de profissionais que sabiam o que estavam fazendo, como a gente está tendo agora. E isso me traz, ao mesmo tempo, ao passo que a gente começou, foi assim: primeira semana, muita felicidade, segunda semana, muita felicidade, e agora muita felicidade e muita angústia ao mesmo tempo, porque eu não vou dizer que a ignorância é uma bênção, porque a ignorância é ruim sempre, né? Por mais que a ignorância seja confortável, é um conforto falso. E eu gosto de viver dentro de parâmetros realistas. Eu acho melhor viver com a cabeça cheia de coisas e viver a vida tranquilamente do que viver com a ignorância. Mas era muito mais confortável quando eu não sabia do que agora que eu sei. Agora que eu estou vendo as evoluções deles e o tempo está passando, aí eu fiquei trabalhando hoje a noite inteira, atendendo os clientes, os passageiros. A maioria não queria conversar comigo, então foi uma noite inteira dirigindo, pensando no que eu ia falar para vocês agora. E uma das coisas que eu pensei muito é o que eu vou tirar deles quando acabar agora, porque vai acabar esse período. O que eu tiro deles? Como escolher o que tirar deles? Eles estão com um fonoaudióloga espetacular, terapeuta ocupacional, está ajudando muito, principalmente o Breninho. O Breno está sendo mais importante a terapeuta ocupacional do que eu pensei que seria. Eu nem sabia que era uma terapeuta ocupacional. A psicóloga comportamental também está ajudando muito o Breno. E, e é isso que é um troço desesperador, porque assim, eu fiquei pensando assim: eu vou gravar um vídeo de 1 minuto para poder. E vou enviar porque foi a ideia que um dos meus amigos me deu. Tá? Envia um vídeo de 1 minuto para os influenciadores digital explicando a situação para que eles te ajudem. O problema é que a doença que os meus filhos têm, a gente tem que se explicar demais. Esse é um obstáculo intransponível ainda para mim. Eu não consigo explicar em 1 minuto. Como que eu vou resumir em 1 minuto? Então, assim, eu preferia a época que eu não sabia, que eu era completamente ignorante, do que agora que eu sei, que eu tô vendo resultados e tô vendo o tempo passar e tô vendo que a campanha ela tá praticamente parada. E que vai acabar esse período, né? Então, outra coisa que eu achei que eu me enganei bastante, teve uma coisa que eu me enganei bastante. Quando eu cheguei até a clínica lá e disse assim: eu tenho todo o valor para pagar vocês à vista, eu imaginei que seríamos recebidos muito melhor do que o que a gente foi recebido, com muito mais entusiasmo. Eu não queria que estendessem tapete vermelho para mim. Eu sei que lá é uma clínica que eles atendem pessoas ricas e eu sei que tem um monte de gente que tem condições de pagar, tanto que a clínica tinha um monte de gente em atendimento lá. Em nenhum horário, nenhum dia que a gente vai na clínica está vazia. Mas eu imaginei que eles fossem. Eu imaginei assim que fosse mais raro isso, alguém chegar lá com um valor para pagar um mês adiantado, e pelo jeito não é. Porque assim, na real quase não deu. Tá? A pessoa que recebeu a gente lá, ela não me cobrou nada no dia porque ela ainda precisava de uma autorização. E a pessoa que me prometeu, isso eu nunca cheguei a falar para vocês, né?
Mas não foi porque eu não quis, foi porque é muita coisa, a gente acaba esquecendo. A pessoa que me prometeu que ela ia oferecer o tratamento completo de acordo com o plano de tratamento desenvolvido pelo neuropediatra deles, mesmo que o valor desatualizasse, não está mais na clínica. Não existe mais essa pessoa lá. Então, essa pessoa que nos recebeu na clínica precisava de uma autorização do financeiro e da diretoria para que a gente conseguisse ter acesso às terapias. Então, como tinha passado um pouquinho do valor da meta, eu ofereci esse pouquinho a mais, que seria a grana que eu pensei assim, eu vou usar esse recurso para... porque eu já sabia que isso ia acontecer, que eu ia ter só os finais de semana para trabalhar, não é uma surpresa. E aí eu pensei, bom, esse pouquinho que sobrou eu vou usar, né, para caso algum final de semana eu não consiga trabalhar, a gente ter como sobreviver nesse período. E, no entanto, esse pouquinho a mais eu tive que pagar lá para elas. Porque assim, era 35 e passou e passou para 44. Deu uma diferença de R$ 9.000. Mas mesmo assim, a gente conseguiu fazer um bem bolado lá e a clínica está atendendo eles. E ainda adicionaram mais um especialista que não estava no laudo, mas que eles julgaram necessário e disponibilizaram, não estão cobrando nada mais por isso, que é quem é que cuida da alimentação? Tá me fugindo a palavra. Nutricionista. E, e aí, inclusive, o Breno tem. Toda a alimentação do Breno e do Pedro tá errada. Ela passou um novo cronograma para a Bruna. A Bruna tem que reaprender a cozinhar. Absolutamente assim, tudo. Ela falou assim: das 5 coisas que não podem comer, as 5 coisas são as coisas que eles aceitam. Só que eles têm seletividade alimentar severa. Então a Bruna está tendo que reaprender a cozinhar, mudando a apresentação dos pratos e tudo mais. Mas enfim, esse é o problema, tem que se explicar demais. E outro problema que acontece é uma comparação esdrúxula, mas como a gente está dentro de um carro, eu acho que. Às vezes eu levo meu carro na oficina porque ele tem um barulhinho na roda. E aí uma coisa que acaba aparecendo outros problemas. A oficina acaba descobrindo vários problemas que eu não sabia que tinha. É o que está acontecendo agora com o Breno. Com o Pedro até que não, mas com o Breno está acontecendo. Porque assim, o neurologista, o que ele já tinha, antes de iniciar a campanha de iniciar as terapias, tá? O que ele já tinha feito? Ele já tinha elaborado, ele já tinha feito um diagnóstico robusto e um plano de tratamento robusto, baseado em tudo que ele observou das crianças, tá? Não foi um plano fugaz, foi várias vezes e foi do meu bolso, não foi assim com a campanha. Para iniciar a campanha, para ter o laudo, eu tive que vender coisas de dentro de casa e tudo mais. E pegar dinheiro emprestado, enfim. Mas aquele laudo robusto dele, aquilo ali já passou o tempo, já está um tanto quanto desatualizado e a equipe, ela não pode ir cega só no laudo, a equipe tem que conhecer as crianças. E aí é o que está acontecendo agora. E aí a gente está descobrindo, por exemplo, que o Breninho ele pode ter algum probleminha cardíaco, que o coração dele é muito, muito, muito acelerado o tempo todo, mesmo em estado de repouso. Que ele pode, inclusive, a gente fez um exame e deu uma alteração. Eu estou tendo que ler porque eu não vou aprender isso aqui nunca. No sequenciamento do exoma, que é uma mutação do gene CPA6, variante C.44C, tracinho assim T. Eu coloquei no site esse exame. Por isso que é tanta coisa. Assim, se eu for pegar as coisas das crianças, a do Breno é uma pasta gordinha assim, tem uns 15 centímetros, e a do Breno, do Pedro é menor, porque o Pedro nunca foi chamado para nada nem no SUS, né? E o Breno foi diagnosticado depois, mas o Breno tem muito mais comorbidades que o Pedro. Então, assim, a gente está descobrindo outros problemas que a gente não descobriria se não tivesse iniciando as terapias na clínica. Então, assim, tem duas maneiras de ver a campanha, né? Eu tenho dois amigos, duas pessoas que ajudaram, muito mais inteligentes do que eu. Tem várias pessoas que ajudaram. Não estou falando da parte financeira, agora estou falando da parte. Não, também, essas pessoas também ajudaram financeiramente. Mas essas pessoas ajudaram a estruturar, ajudaram e ajudam a estruturar a campanha.
ajudam nos textos, ajudam na parte do marketing, ajudam na questão do site, ajudam na questão das filmagens e tudo mais. E são pessoas absurdamente muito mais inteligentes do que eu. E eu me consulto com elas sobre algumas decisões, enfim. E aí, cada uma delas teve maneira bem distinta de ver quando eu disse, bati a meta e fiquei feliz. Uma dessas pessoas chorou no telefone comigo, no dia, tipo, até a meta já 14, dia 15. Essa pessoa chorou no telefone comigo. E outra pessoa disse, grande coisa, né? Tu tá aí todo feliz, mas levou 11 meses e meio para bater uma meta que vai dar terapia para eles por um mês só. Qual visão tá certa? Na verdade, as duas visões estão certas, né? Então, assim, agora eu tô tendo que escolher o que tirar deles, mas mesmo assim, até agora, a campanha não tem nenhum real para o próximo mês, para iniciar as terapias quando acabar este período. E a clínica, eles não são legais, por isso que eu não botei o nome da clínica. Eu tenho lá as notas da clínica e tudo mais, para quem me pedir, até porque eu enviei para o advogado disse que no final do processo dá para a gente pedir reembolso disso, né? Mas que é muito improvável que o juiz dê. Final do processo que eu digo é daqui a 5 ou 6 anos, tá? Que quando for julgado, tudo que os advogados pediram lá. Então, assim, a liberdade que eu tenho de falar da clínica é não falar o nome dela. Eu posso contar tudo o que está acontecendo lá dentro da clínica. Então, assim, eles não são legais. Eles não deram nenhum indicador de que se a gente não conseguir bater a meta, eles vão manter pelo menos algumas terapias, porque eles não vão, até porque é o trabalho deles, né? Eles têm uma infraestrutura, salários para pagar e tudo mais. Então eu vou nas coisinhas aqui que eu pontuei que de mais uma vez o vídeo já se passou de novo. Então eu vou ler. As duas maneiras de ler, tem que se explicar demais, pensando o que eu vou tirar deles é torturante, é massacrante, o que eu vou tirar no próximo mês. E outra coisa horrível, né? Não acontece mais, acontecia. Às vezes acontece, hoje um cara entrou no canal e comentou assim, na Unimed tem tudo isso aí, poderia ter pegado esse dinheiro e feito um plano de saúde. Não, não tem, não tem. O casal que pagou o advogado pra gente, a gente tem um escritório de advocacia que esse casal pagou. Pagou um carro para esse escritório, o valor de um carro, mais caro que o carro que eu tô dentro, mais caro que o meu carro. Eles pagaram para esse escritório de advocacia especializado para ingressar com uma ação para que garanta o direito constitucional de acesso à saúde. Para que, como não existe no SUS, o SUS vai ter essa clínica que a gente está indo agora, caríssima. Eventualmente o SUS vai pagar e vai acabar a campanha, porque o SUS vai estar pagando, o governo vai estar pagando para a clínica. Acontece que esse momento ele não chegou, mas o que eu quero dizer é que esse mesmo casal também teve que fazer processo para o filho deles, e eles têm Unimed. Eles têm Unimed empresarial e já tinham há anos. A Unimed, nenhum plano de saúde cobre essa carga horária. Nessa gravidade, quando as crianças estão com tantas comorbidades e tanta necessidade de intervenção, eles fazem de tudo para não cobrir. Eles tiveram que processar o plano também. Então isso é isso que as pessoas têm que entender. E aí eu tenho que me explicar demais, sabe? E isso é essa parte que é desgastante. Eu não estou dizendo que eu preferia que meus filhos tivessem outra doença mais simples. Eu preferia que eles não tivessem doença nenhuma, que eles fossem saudáveis. Mas se fosse uma outra doença, sei lá, meu Deus, o que eu posso falar sem ser crucificado, sem parecer horrível? Não. Mas vou dar um exemplo. Eu conseguiria gravar um vídeo de 1 minuto dizendo assim: meu filho tem câncer, se não fizer tratamento ele vai morrer, me ajudem. 10 segundos já consegui gravar e se explicou. E não vai ter nenhum idiota que vai falar assim: plano de saúde faz, não sei o quê. E tem várias barreiras quando a gente está fazendo uma campanha para duas crianças. Vai começar pelo nome de autismo. O autismo, automaticamente, as pessoas. Nenhum autista é igual ao outro, então, automaticamente as pessoas associam a outra coisa que não é a situação dos meus filhos. Então é muito difícil. Por causa disso. Então não tem. O que muda é que é assim, muda o endereço da intimação no processo. É só isso. Tanto o SUS quanto a Unimed, eles têm a mesma obrigação de prover os tratamentos. Só muda o endereço.
as contestações, os prazos para os caras recorrer, isso é tudo igual. Essa mãe aí, ela ficou mais de um ano brigando com o plano mandava para lá, mandava para cá, mandava para lá, mandava para cá, até que de fato, né, eles cumpriram a liminar. Então não mudaria nada. É óbvio que se fosse só fazer um plano de saúde, tinha feito já. Não estava aqui falando com vocês. Aliás, se eu tivesse casa própria, se eu tivesse tido o privilégio que muita gente teve de ter nascido num lugar que tem. Que eu tivesse onde morar, eu já teria vendido essa casa e não tinha conhecido nenhum de vocês. Eu não estava fazendo a campanha, eu tinha pagado a terapia das crianças há muito tempo. E o Breno, a gente luta com forças que são absurdamente além da nossa compreensão. Eu me rasguei de trabalhar e achei uma piscininha no Carrefour por R$ 230 para ele. Porque faz bem, a água faz bem para criança, para tudo, né? Um monte de coisa, um monte de benefício. Mas aí não demos sorte, não fez tanto calor e ele ficou em desespero desesperador. A Bruna não conseguiu nem cozinhar, entrou em crise porque ele quer ficar o tempo inteiro dentro da piscina. Então, assim, o Breninho, ele é o nosso amor, ele é o amor da nossa vida, mas eu tô aqui para falar a real. O Breninho, na situação atual, eu preciso colocar agora as coisas. O Breninho, ele transforma num verdadeiro inferno coisas boas. Ele faz a gente parecer que a gente é péssimos pais sempre, sabe? Tudo que eu faço de bom, eu me arrependo de ter feito, parece que eu fiz errado. Parece que eu agi mal. Eu fui lá, comprei uma piscina, essa piscina transformou nossa casa no inferno. Eu fui lá, comprei um carrinho pro Pedro, ele não deixou o Pedro brincar, estragou o carrinho e transformou o carrinho numa arma, porque ele conseguiu se machucar com a coisa e quase se engasgou com a rodinha do carrinho. Eu comprei um Lego peça grande e ele começou a derrubar aquilo ali por cima dele e se machucar com aquilo ali. Isso o Breno. O Breno não deixa o Pedro brincar, o Breno não brinca com o Pedro. E o Breno, não é só autismo o problema do Breno, a gente está vindo a descobrir isso agora com as terapias. E esse um mês vai ser. Esse um mês, o que ele está fazendo? Ele está fazendo a gente perceber. Parte positiva, sim, as terapias funcionam. E para o Pedro, muito mais ainda. Está fazendo a gente descobrir problemas que o Breno tem, além do autismo que a gente não sabia que ele tinha e que não saberia se não fosse através dessas terapias. Mas a parte ruim é que, assim, e aí, como é que faz? Vai ficar sem nada? Então é isso. O que mais? E dos advogados, a situação dos advogados. A gente levou, deu coincidência que ao mesmo tempo que a gente bateu a meta, começou a levar eles na clínica lá. Ah, um dos processos, que como são duas crianças, são dois processos, né? Um dos processos saiu lá uma tentativa de cumprimento de liminar que é assim, ó. Tanto o SUS quanto se fosse a Unimed, por exemplo, ou qualquer outro plano de saúde, ou o Bradesco, ou, enfim, eles têm o direito de tentar antes, porque eu fiz 3 orçamentos em 3 clínicas e mandei, tá lá anexado no processo, tá? Antes de pagar o orçamento, antes de pagar essas clínicas que eu escolhi, essas 3 clínicas que eu escolhi, eles têm direito de tentar enviar a criança e achar o tratamento e convencer a gente a fazer a terapia dentro da sua rede. Seja a rede do SUS, do plano, não interessa. O caminho é o mesmo, eles têm esse direito, tá? E aí o SUS chamou a gente para ir lá no Santa Ana. E aí eu fui. Primeiro eu fui sozinho, depois a Bruna foi com o Breno. E foi só enrolação. Tá? Resumindo. Na primeira vez ela falou que não ia ter todas as terapias, mas ia ter pelo menos uns 20%, que é, né, aquela coisa do melhor que nada. E aí na segunda vez que a Bruna foi, falaram que agora sim eles iam avaliar e iam dar um retorno até o final do ano. Saiu de lá sem data definida. Aí eu enviei para o meu advogado. Assim, bom dia, Thiago. Me perdoe pelo horário, porque foi o horário que Deus foi. Eu mandei às 4h50 da manhã. É os horários que eu tô chegando do trabalho quando eu consigo trabalhar, né? Eu mandei assim, bom dia, Thiago. Me perdoe pelo horário. Imagino que esse celular fica no escritório que você vai ler amanhã. Portanto, não atrapalharei seu sono com essa mensagem.
Relatório do atendimento do Breno no Santa Ana. Ele foi no dia 28/11 lá para avaliação. Foi um bate-papo superficial de 50 minutos que não definiu absolutamente nada sobre nada. Ou seja, favor incluir no processo o não cumprimento de liminar, nem sequer parcial. Porque ele tinha dito assim, se eles oferecerem algumas coisas para vocês, vocês podem aceitar o que eles oferecer, que a gente continua com o processo aqui, nada muda. Mas nem isso, nem o cumprimento parcial. Estava sendo otimista, não vai rolar. Não rolou, pelo menos até agora. Aí ele falou, mas ele falou, a gente tem que levar para mostrar boa vontade. A gente não pode dizer assim, eu não quero. Tem que levar. Aí eu falei para ele, fizemos nossa parte. Levamos até para demonstrar boa vontade conforme tua orientação. Agora, a parte que eu peço para o escritório é uma resposta compatível e dura com relação a isso dentro da ação, haja vista que já estão absurdamente fora do prazo. Estamos em dezembro já. E a situação do Pedro tá a mesma, nunca foi chamado para nada. Esse é um mistério, eu não sei mesmo. Aí ele respondeu isso aqui, ó. Olá, Sr. Fábio, muito bom dia, tudo bem? Imagine, pode mandar sim, tá? Independente, né, se a gente estiver no escritório ou não. A gente vê no outro dia de manhã, se a gente estiver online a gente responde também, não tem problema nenhum, tá? Muito obrigado pelo envio dos esclarecimentos aqui. Eu vou encaminhar, né, para reforçar o que o senhor já tinha falado anteriormente pro jurídico, essa mensagem que o senhor me mandou, para que eles façam toda a movimentação que seja necessária para que as crianças tenham, né, todo o tratamento quanto antes, para seja cumprido, na verdade, a liminar que nós já ganhamos. Tá bom, Sr. Fábio? Essa liminar que ele está falando que nós já ganhamos ela em agosto. E aí teve prazos disso, daquilo. Eu sei que eles já estão desde outubro fora do prazo deles. Não sei se estão pagando multa. Ele me falou isso aí, mas eu não lembro. Para mim não me interessa também se estão pagando multa. Me interessa as crianças lá na clínica com tratamento em andamento. Então é isso. Outra dúvida que alguém pode vir a ter, né? Por que a minha esposa não aparece tanto nos vídeos? A minha esposa é linda, mas ela ganhou muito peso, porque ela só fica em casa cuidando das crianças. A única coisa que ela tem para fazer da vida dela é comer. E ela se odeia, ela não gosta de se ver. Ela não gosta de ver a autoimagem, ela não gosta nem de ouvir a própria voz. Então tem que partir dela, sabe? Se eu entrar dentro de casa e falar para ela assim, Bruna, se tu não gravar vídeo comigo a partir de agora, na segunda etapa da campanha, a campanha não vai prosperar. E as crianças não vão ter. Ela vai gravar porque eu tô pedindo, mas eu não quero que ela faça isso a pedido, eu quero que parta dela. Esse tipo de coisa a pessoa tem que estar afim de fazer. Então é por isso que a minha esposa, ela fez o primeiro vídeo lá, porque a gente praticamente obrigou ela a fazer, porque tava uma equipe lá para filmar e tudo mais, então ela teve que fazer. Mas ela não vou forçar ela, sabe? Então é isso, pessoal. Sempre vai faltar coisas para eu falar. O vídeo já eu pretendia que o vídeo tivesse 10 minutos. Mas é isso, eu queria pedir para vocês me ajudarem a chegar, que esse vídeo chegue, ou quem conhece alguém influente, me ajude a que esse vídeo chegue com pessoas, me ajudem a divulgar, porque eu não tô com braço para fazer o que eu fiz no início lá da campanha de todos os dias compartilhar, todos os dias compartilhar. Preciso mais do que nunca da ajuda de vocês. E de ideias também, de ideias. Porque mesmo reduzindo pela metade as terapias, vai dar. Se deixar só. É difícil tirar, realmente é difícil, porque tudo que eles estão tendo é necessário, tá? Mas até resolver essa situação aqui do processo, pelo menos, para eles não ficarem sem nada, 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 eu acho que vai ter um investimento de uns 14 mil por mês, mais ou menos. E até agora a gente tem R$ 0. Consegui trabalhar bem, todas as 2 da tarde até agora, fiz 800. Tá nesse celular, eu não vou poder mostrar. Fiz R$ 827 de faturamento, gastei pouco mais de um tanque de gasolina, sobrou 500. Então, se alguém enviar alguma quantia essa semana, enviará, já estará sendo destinada para a campanha do próximo mês. E não será um apoio assistencial, será já para a campanha, para as crianças continuarem o tratamento no próximo mês. Desculpem a minha cara de cansaço, mas é o que tem. Nem tudo são flores, assim.
O Breninho, ele tem algum problema patológico grave, talvez algum probleminha cardíaco também que está em investigação. Tudo isso não tem nada a ver com a clínica, isso eu tenho que correr por fora agora. E minha esposa tem que reaprender a cozinhar também, porque tudo que a gente comia estava errado. E realmente o Breno melhorou, diminuiu as crises. Só para finalizar, quero finalizar perguntando para vocês. Eu dei uma pesquisada no site da Vaquinha, botei ali a palavra autista. E vi que a maioria das campanhas ali para arrecadar recursos, as pessoas elas gravam os filhos em momento de crise, expõem os filhos tendo crise. Oportunidade para isso eu tenho todos os dias. O Breno, infelizmente eu tenho todos os dias. O Breno tem crises horríveis todos os dias. Todos meus braços estão caindo aos pedaços, que ele belisca, ele morde. Por quê? Porque eu disse não, por exemplo. Se eu disser não para ele, já a situação da piscina agora, ele está em crise desesperadora, porque ele quer passar o tempo todo dentro da água. Claro, é normal, se a sociedade tal, Pedro também tem, mas o Pedro não faz isso. Mas mesmo que não existisse a piscina, ele vai arrumar outra coisa, vai ter outra coisa que vai desencadear que vai dar um gatilho para ele ter uma crise. Às vezes ele acorda em crise. O Breno tem alguma coisinha dentro da cabeça dele que faz ele sofrer muito, que a gente não sabe o que é. E que a gente precisa investigar isso. A gente está bem no início ainda, porque não é só autismo, tá? Não é só autismo, não é só autismo. Aí eu vi que as campanhas que prosperam, os pais eles filmam esses momentos de grande sofrimento da criança. Eu nunca quis explorar isso, nunca quis usar esse recurso. Até já fui elogiado por isso. Uma pessoa que fez uma doação uma vez disse: olha, eu vou te ajudar porque tu não foi apelativo, tu nunca mostrou teus filhos em sofrimento, tu nunca apelou para religião. Realmente nunca usei nada, nenhum recurso assim. Mas será que é isso que está faltando? Faço isso? Eu acho errado fazer isso. Mas é mais errado não bater a meta do próximo mês. O que eu faço? Me deem ideias, por favor. Obrigado, pessoal.